Salve galera, que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano trazendo uma dica muito importante para você que é iniciante em programação e você quer saber por onde começar, né? O que deve aprender, o que você deve aprender para você desenvolver esse sistema, que eu estou aqui para tirar essa dúvida sua, né? Porque para você ser um programador, você tem que ter habilidades, conhecimento em alguma linguagem. Eu vou dar aqui uma lista, né, de programas que é bom você aprender para você entender o que é a programação e quais são os passos, né? Por onde você deve começar. No caso aqui, os alunos, né, aqui do nosso curso aqui no YouTube, na playlist gratuita que você pode aprender a fazer um cadastro de cliente, já aprendeu diretamente no PHP, porque com o PHP você já consegue desenvolver. Até para vocês que estão fazendo o curso, né, aqui na nosso curso de PHP e MySQL de cadastro de cliente, eu vou dar uma dica agora de ouro para vocês entenderem a programação, porque você se tornar um especialista, né, em programação, você vai ter que dominar uma programação. Você vai dominar toda a programação. Se você dominava a programação toda, você está de parabéns. Mas a maioria dos programadores, eles são especialistas em um tipo de programação. Tem coisas que não precisa saber muito, mas tem coisas que você precisa se aprofundar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vou abrir aqui o Word só para a gente escrever algumas coisas aqui. O Word não tem nada a ver com a programação, mas é só para me escrever aqui algumas coisas e você entender, que aí dá para mostrar aqui legal. Vou botar aqui, por exemplo, primeira coisa que você tem que saber, que é o mais básico dos básicos, é HTML. O que é o HTML? O HTML é uma forma que o navegador faz para poder ler o que você escreve, né? Quando você entra no navegador e você abre uma página, uma boa parte daquela página ela é HTML. Até mesmo, por exemplo, o PHP, algumas coisas ele transforma em HTML na hora da visualização. Então, primeiro passo, aprender HTML. Depois de HTML, é importante você aprender também CSS. O CSS, para que serve o CSS? O CSS ele serve para você colocar estilo no seu programa, né? Por exemplo, você quer colocar uma cor diferente, você quer colocar uma letra diferente. Então você usa o CSS. Aqui no meu canal aqui no YouTube, eu tenho uma playlist com CSS que você consegue aprender e você vai entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Então, HTML, porque tem a questão de bootstrap, né? A maioria não. O bootstrap ele é todo em HTML, com algumas coisas de CSS, mas a maioria é HTML, CSS e agora a próxima linguagem aqui, ó, é o JS ou chamado de JavaScript. Então, para que serve o JavaScript? O JavaScript ele é a parte da interação. Por exemplo, você quer que quando clicar num botão execute alguma função. Então, para você criar funções dentro do JavaScript para que ele venha a executar aquela operação. Então, o JavaScript ele serve para criar interações, tanto de campo como botão. Você pode criar vários tipos de interações.
Então estou dando aqui o passo a passo. Durante os nossos vídeos eu vou fazer aulas, né, mostrando para vocês cada ponto desses que eu estou mostrando agora. E agora nós vamos aprender o principal, que é o PHP. Por que o principal? Muitos de vocês já aprenderam o PHP. Então, o PHP ele vai fazer a comunicação do servidor para o cliente. Ou seja, ele faz uma comunicação em buscar dados no banco de dados e trazer para a visualização. Então, tanto para fazer a consulta, né, como para fazer, por exemplo, um update de informação. Então, o PHP é o essencial para fazer essa ligação do servidor para o cliente, ok? E aí nós temos o principal também, que é o SQL. O que é o SQL? O SQL, o MySQL, ele é o banco de dados. Ou seja, todos os dados que a gente incluir no sistema, ele fica guardado dentro do banco de dados através de tabelas. Você que é um pouco mais antigo aqui no canal, você já fez o curso de PHP, você teve a oportunidade de criar tabela, criar banco de dados para poder, quando a gente criou o nosso projeto. Então, para você que não sabe ainda, essa explicação inicial é ótima para você. Então, o MySQL é o banco de dados. Quando você ouvir falar MySQL, então você já sabe que é o banco de dados. Então, o banco de dados ele guarda todas as informações em tabelas. Então, cria-se um banco de dados e cria várias tabelas. Por exemplo, TB cliente. TB clientes. Então, na TB clientes a gente coloca todas as informações do cliente. TB histórico. Você que dá o nome das tabelas. Então, o banco de dados, o MySQL, serve para quê? Para você guardar. Então, existem programadores, por exemplo, que ele se torna especialista apenas em banco de dados. Não quer dizer que ele não tenha os outros conhecimentos. Ele tem os outros conhecimentos. Mas a especialização dele é banco de dados. Falou em banco de dados, é com ele mesmo. Por quê? O banco de dados não é simplesmente você colocar dados lá. Existe o tratamento de dados, por exemplo. Como é que esse dado está chegando lá? Você está enviando, por exemplo, o valor monetário da forma correta, a acentuação está certa, as ligações entre tabelas está ok. Então, se torna-se especialista em banco de dados. Ou se torna especialista em PHP. Então, com PHP dá para você criar várias soluções, né? Como eu mostrei, como eu mostro aqui nos vídeos, né? Que o PHP você cria o cadastro de cliente, onde você pode incluir, você pode fazer a pesquisa, pode fazer o update, pode fazer o delete, né? Que é o delete. Então, com o PHP você faz a comunicação do sistema. O PHP você faz a comunicação do sistema com o banco de dados. Então o PHP pega as informações no banco de dados e exibe na tela. O JavaScript, o que ele é? O JavaScript ele cria a interação. Interação de quê? Por exemplo, você quer clicar num botão e ao clicar no botão você quer que venha imprimir. Então você usa o JavaScript para criar uma função onde ao clicar no botão ele venha chamar a impressora. Então o JavaScript ele serve para isso, ok? E o CSS, para que serve o CSS? Serve para você estilizar, ou seja, você deixar, por exemplo, um botão mais bonito, uma tabela mais bonita, a cor do site mais bonita, você pode trabalhar as letras, o tipo de letra que você quer usar na sua programação. Então o CSS é o que? É estilo.
E o HTML, o que que é? O HTML, ele é o esqueleto. Ele é o esqueleto do site. Por quê? Muitas coisas trabalham dentro do HTML. Todas as, todas as iniciais da maioria da programação, por exemplo, para a internet, você vai começar com um HTML. Vou mostrar um exemplo aqui de HTML. Ó, venho aqui no index. Vamos aqui no... Deixa eu pegar aqui, por exemplo, cabeçalho. Ó, tá vendo aqui, ó? O HTML aqui, ó. Opa! Aqui em cima, tá vendo? Doctype, o tipo de documento HTML, que é o HTML5. Então você vê aqui, ó, você tem HTML de abertura e tem de finalização. O restante fica tudo dentro do HTML. O que você escreve fica dentro do HTML. E aqui, ó, eu tenho o JavaScript. Ó. Por exemplo, esse JavaScript aqui, ó, eu crio uma interação com o campo de busca aqui, ó. Por exemplo, o que eu escrever na busca, o que, que ele faz? Ele vem aqui, ó, e pesquisa lá no PHP e traz a informação de acordo com o que eu pesquisar no banco. Então eu crio uma interação no campo. Então mais para frente nós vamos estar fazendo isso junto para você que está iniciando o PHP, MySQL, você que está aprendendo programação. Vamos voltando aqui para recapitular. Então HTML é o esqueleto inicial da construção do arquivo. O CSS ele serve para você estilizar, ou seja, deixar a letra, colocar um tipo de letra, colocar a cor da letra, o tamanho da letra, colocar se é negrito, se não é negrito. Então o CSS eu já tenho uma playlist aqui no canal. Você entra em playlist CSS, você vai aprender sobre o CSS. JavaScript é a parte de interação, né, como eu falei. O PHP é o principal da programação, porque você vai fazer uma comunicação do seu sistema com o banco de dados, tanto para incluir dados, para fazer a pesquisa de dados, a exibição de dados. E o MySQL, como eu falei, é o banco de dados. Então, se você quer desenvolver sistema, você procura ter conhecimento nesse cinco tipos de programação. Tem coisas, por exemplo, que você não vai precisar ficar muito atento a isso. Por exemplo, o HTML e o CSS, a gente tem o Bootstrap. O Bootstrap, ele já é o HTML praticamente pronto, ele já vem com CSS e ele já traz as fontes de Java. Né? Só que a construção do Java você tem que construir, por exemplo, uma classe para poder fazer uma função. O PHP, já tem o nosso curso aqui, você entra e começa aí a ver o vídeo, desde o vídeo 1 até o vídeo 48, se eu não me engano, deve ter até mais. Você começa a criar um cadastro de sistema, ok? Então, passando rapidinho aqui para deixar essa dica para você que está começando a aprender programação, quais são as programações que você tem que ter um domínio. Claro, você não vai dominar toda a programação. Você vai ficar especialista numa... Tem programadores que a especialização dele é Java. Então, tudo que precisar de fazer de Java é com ele mesmo. O outro é o quê? PHP. Tudo que precisar de fazer com PHP ele faz. O outro é só o banco de dados. Mas você tem que ter o conhecimento. Opa! Você tem que ter o conhecimento do que cada um faz. Para você começar a estudar e aí você crescer, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!